Ainda me lembro o tom suave da tua voz a me chamar. Ainda me lembro quão suave da tua mão a me tocar. Soprou sobre o vale de ossos secos em mim. Me tirou do deserto pagando um preço de cruz por mim. Não posso mais conter esse sentimento. Eu não resisto em te adorar. Não posso mais conter esse sentimento. Eu não resisto em te adorar. Ainda me lembro dificuldades que vivi sem te buscar. Mas agora sou um filho de Deus e sua face irei contemplar. Soprou sobre o vale de ossos secos em mim. Me tirou do deserto pagando um preço de cruz por mim. Não posso mais conter esse sentimento. Eu não resisto em te adorar. Não posso mais conter esse sentimento. Eu não resisto em te adorar. Leva-me, 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 Senhor. Leva-me, 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 Senhor, ao lugar mais alto. Não posso mais conter esse sentimento. Eu não resisto em te adorar. Não posso mais conter esse sentimento. Eu não resisto em te adorar. O vento sopra contra o horizonte, o tempo para. O céu tão azul quanto o mar. Isso acontece quando eu vejo tua glória tocando minha face, tua mão moldando meu ser, teu amor enchendo meu coração, tua paz mudando meu viver. Tocando minha face, tua mão moldando meu ser, teu amor enchendo meu coração, tua paz mudando meu viver. Jesus, quero dizer que te amo. Jesus, quero dizer que te adoro. Jesus, a razão do meu viver. Jesus, eu quero ver tua glória tocando minha face, tua mão mudando meu ser, teu amor enchendo meu coração, tua paz mudando meu viver. Minha face, tua mão moldando meu ser,
Teu amor enchendo meu coração, tua paz mudando meu viver. Jesus, quero dizer que te amo. Jesus, quero dizer que te adoro. Jesus, a razão do meu viver. Jesus, eu quero ver tua glória tocando minha face, tua mão moldando meu ser. Teu amor enchendo meu coração, tua paz mudando meu viver. Tua glória tocando minha face, tua mão moldando meu ser. Teu amor enchendo meu coração, tua paz mudando meu viver. De Nazaré saiu meu Salvador, em sua paz me mostrou o seu grande amor. A mim, um pobre pecador, a mim ele se revelou, e disse: sou aquele que sou, e disse: sou o grande eu sou. Me fez livre, me libertou, a cruz venceu o pecado e sua glória derramou. Me fez livre, me libertou, o amor venceu a morte e sua graça derramou. Perdido estou sem tua direção, enche-me, transforma-me, completa o que começou. De sua glória por mim esvaziou, o teu reino em mim restaurou. Eu quero mais, muito mais, o amor do meu Redentor. Me fez livre, me libertou, a cruz venceu o pecado e sua glória derramou. Me fez livre, me libertou, o amor venceu a morte e sua graça derramou. O amor é lindo, oh Jesus é lindo. Cravos nas mãos e pregos nos pés, foi pelas nações e por mim também. O teu amor me conquistou, o teu amor me salvou. Me fez livre, me libertou, a cruz venceu o pecado e sua glória derramou. Me fez livre, me fez livre, me libertou, o amor venceu a morte e sua graça derramou. Amém, glória a Deus. Que bom, queridos, mais um culto. Que estamos aqui nessa noite. Deus te abençoe, Deus te guarde. Aleluia, glória a Deus pela sua vida. Eu creio que Deus tem uma palavra para ministrar sobre a sua vida nessa noite. E ela se encontra lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu queria agradecer pela presença de todos que estão aqui na internet também. Nosso irmão Cláudio, eu vi aí na internet, está fazendo falta, viu, Cláudio? Já estou com saudade. E a todos que nos acompanham na quinta-feira, né, ali na nossa live,
onde nós ministramos também a palavra de Deus, e hoje eu queria falar um pouco a respeito de uma cura na alma, porque eu creio que hoje é noite de milagre. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, quem achou, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele, escute isso, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos repetir? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia em nossa vida, Senhor. Muito obrigado, porque esta é a razão que nós não somos consumidos. Fala, Senhor Deus, aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que por muitas vezes queremos ouvir, Senhor Deus. Estamos totalmente dependentes da tua presença, sabendo que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável sempre, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, eu serei breve hoje, a ministração ela é bem objetiva. É uma ministração para o cuidado da igreja do Senhor. Você que está aí na internet, você que está aqui, é o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. E nesses dias que estão tão corridos, né? Esses dias que estão tão difíceis, através das circunstâncias, através dos problemas, das tribulações, eu queria nessa noite trazer uma palavra de refrigério ao seu coração. Interessante que quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando de uma doença da alma. A palavra de Deus diz que nós fomos constituídos de corpo, alma e espírito. E o nosso corpo, né, é essa parte material que está em contato, né, com o mundo humano. Nós temos a nossa alma, que é a nossa consciência, e nós temos o nosso espírito, que se liga ao Espírito de Deus. E é a nossa alma que se movimenta, porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus criou o barro, né, fez o homem do barro, soprou, fez o ruach em suas narinas, né, e soprou vida. E a palavra de Deus é clara quando diz: eis que tornou alma vivente. Alma vivente, queridos. A nossa alma ela é viva. Ela é viva, ela tem escolhas. É a nossa decisão, é o nosso querer. Isso representa a nossa alma. É por isso que, por muitas vezes, nós devemos preencher a nossa alma com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz, né, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando a carne está fortalecida, a nossa alma pende a estar realizando as coisas da carne. Mas quando o nosso Espírito está fortalecido, nós fazemos as coisas do Espírito. Por isso, ela pensa, ela se movimenta, ela está ativa. E por essa questão de ela estar viva, ela pode estar doente. Queridos, nunca nesse último tempo se aumentou tanto os casos de depressão, os casos de ansiedade, os casos de crise de pânico, burnout, muitas outras categorias de doença, porque estamos vivendo em momentos difíceis. Entenda, não só vamos ver aqui na palavra do Senhor Jesus tratando isso com a igreja, como também Paulo, como também, né, Pedro, que nós lemos aqui agora. Então, há uma preocupação de Deus em tratar a nossa alma. Olha o que diz o Salmo de Davi, número de 51, Salmo de 51, versículo 5, diz assim:
Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Preste atenção nisso. A gente tem que entender que o homem ele é limitado. O homem ele já nasce morrendo. Vocês sabiam disso? O homem ele já nasce morrendo. O homem, ele quando sai do ventre da mãe, né? O ser humano quando sai do ventre da mãe, as células de crescimento, né, já matam aquelas primeiras células. Tudo na nossa vida, a cada tempo que nós estamos passando aqui nesta terra, nossas células estão morrendo. Nós estamos cada vez mais envelhecendo. Até quando a gente vai na academia, um pouco de fisiologia aqui, porque o pastor é da área de saúde, quando nós vamos, né, malhar para ficar forte, esse processo de crescimento, ele rompe e mata as células, né? As células musculares. Então, todo este processo de crescimento, de morte, não somente celular, mas envelhecimento deste corpo, a Bíblia nos remete que nós somos limitados. Limitados a quê, pastor? A duas coisas. Primeiro, o tempo. E a segunda coisa, as circunstâncias. Todos somos pecadores, por isso necessitamos do amor de Cristo, porque toda lei do pecado traz fragilidade, doenças e maus, e temos as nossas fragilidades. Todo ser humano tem a sua limitação, seja ele milionário, pobre, branco, preto, índio, né, o que for, ele vai sempre responder essas duas limitações universais. Entenda, Deus quando criou o homem, Ele não criou o homem para morrer. Ele não criou o homem para participar desse processo de morte. Mas a Bíblia diz que quando o pecado entra, né, no ser humano, ele morre, porque o salário do pecado é a morte. Então, o homem não era sujeito ao tempo. E agora ele vira a estar sujeito ao tempo. E Deus ainda determina em sua palavra que os dias dos homens não serão mais do que 120 anos. Lembra dos primeiros homens? Nós temos Adão com 900, nós temos Enoque, enfim, os homens, Noé, que viveram não sei quantos séculos de vida. E hoje estamos limitados ao tempo, e estamos também limitados às circunstâncias. E são essas duas coisas que nos traz aflição em nossa alma. Porque quando nós perdemos o controle do tempo, e quando perdemos o controle das circunstâncias, a nossa alma sente. Escute, eu preciso que você entenda que estamos limitados às circunstâncias, e queremos chegar, por muitas vezes, em um lugar, né, um compromisso, e algo acontece que limita você em tempo e as circunstâncias. Às vezes você pega um engarrafamento, às vezes, né, alguém, né, é atropelado na sua frente, o carro bate, tem um acidente. Uma certa feita, quando eu e a pastora Graça, nós fomos casar, nós tínhamos um padrinho de casamento, que ele atrasou 1 hora depois da graça. E eu brinquei com ele, eu disse, no seu casamento eu vou atrasar também. E eu era padrinho do casamento dele. E a palavra, né, da nossa boca, ela tem poder, mas eu queria fazer o contrário, eu queria chegar antes de todo mundo. Nós saímos cedo, só que era em Feira de Santana, na estrada teve um acidente. Então eu estive limitado às circunstâncias. Cheguei lá já o noivo beijando a noiva, já casados. Então, escute, nós precisamos aprender que através dessas limitações vão gerar duas coisas em nós. A primeira dela é a preocupação benéfica. E eu preciso que você entenda a diferenciar essas duas coisas. A preocupação benéfica é aquela que estão em níveis normais, que faz você ser zeloso, cuidadoso, produtivo, que faz você ser uma pessoa honrosa, pois você não quer, né, perder em relação às circunstâncias. Porém, é aquela preocupação que te motiva a enfrentar as circunstâncias e o tempo.
analisando, né, a sua situação de circunstância e tempo. Porém, a alma também consegue produzir a preocupação exacerbada, que é aquela com sintoma de medo, ansiosidade, aquela qual o apóstolo Paulo combate na carta de Filipos, quando diz aos filipenses que ele diz, 4:6, que diz, não sejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa sensação de dor, essa apreensão está ligada a um acontecimento que ainda não aconteceu. A ansiedade. Estamos presos no futuro. É quando deparamos com o tempo e as circunstâncias que perdemos o controle. Quando você tem uma preocupação benéfica, você entende as circunstâncias, você luta porque você sabe que pode superá-las. Mas, por muitas vezes, alguns cristãos ainda estão dominados pelas circunstâncias que envolvem as nossas vidas, presos no futuro e trazendo para nós ansiedade. Não ache que só porque você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, você nunca vai passar por isso. Eu mesmo passei por isso. E a palavra de Deus diz que um grande profeta de Deus passou por isso. 1 Reis 19, 1-15, fala que Elias, um grande homem de Deus, que fez fogo cair do céu, fez milagres, maravilhas, guerreou contra 800 profetas de Baal. Ele estava preso dentro de uma caverna, porque as circunstâncias, ele achava que era maior, era impossível que ele pudesse resolver. E isso aí é uma preocupação do futuro. Eu vi um psicanalista uma vez dizendo para mim que aquele que tem ansiedade, ele está preso no futuro. E aquele que tem depressão, ele está preso no passado. Ou seja, aquele que tem depressão, ele está preso àquilo que passou. Ele fica tentando reviver aquilo que já passou. E aquele que tem ansiedade, ele fica preso naquilo que ainda não aconteceu. Mas entenda uma coisa. Mas você deve estar se perguntando nessa noite, então, pastor, como é que eu posso rejeitar essas coisas e viver em paz? Com duas coisinhas. A primeira é analisar as circunstâncias que você esteja passando. E o salmista, no número de Salmo 42, versículo 11, diz assim, porque está abatido a minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois louvai a Ele, a qual a salvação da minha face e o meu Deus, a qual é a minha salvação e o meu Deus. Tem gente que acorda já preocupado por coisas que nem aconteceram e nem vão acontecer, porque o Senhor teu Deus jamais deixará chegar em sua tenda, porque o Senhor seu Deus está protegendo você. A segunda coisa que você tem que entender é você analisar não somente as circunstâncias, mas o valor dessas circunstâncias. Por quê? Porque Mateus 6, 25, 33 diz, pois vos digo, não andais ansiosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, porque haveis de vestir. Não é a vida maior do que o mantimento e o corpo maior do que o vestuário? Por isso, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Entenda isso aqui, queridos. Nós precisamos confiar em Deus nas circunstâncias. Nós precisamos confiar em Deus e saber que Deus é maior do que todas as circunstâncias. Assim como nossa vida é mais importante que o nosso corpo. Às vezes o pessoal tem uma roupa, é interessante isso. Eu vi um pastor dizer assim uma vez, nesse versículo ele dizia assim, você que anda preocupado, tem aquela roupa que comprou com um número menor, e você vai fazer
um regime, aí faz um regime doido, perde quilo, porém você está colocando risco em sua vida. A mesma coisa, você que é muito comilão, vai e engorda, você também está colocando risco em sua vida. Ele estava dizendo isso aqui, não é a vida maior do que o que você come, o que você veste, e não é Deus maior do que todas as circunstâncias que eu e você estamos passando. As tempestades, elas são inevitáveis. As tempestades nós iremos passar um dia, mas não fique ansioso, porque Deus não perdeu o controle do teu barco. Jesus ainda há de fazer tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que você pede no Senhor, porque a palavra de Deus diz em Jeremias 33:3, clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Então Deus precisa ser prioridade em sua vida, na faculdade, no emprego, na família, sobre o carro, sobre a chuva, sobre o esposo, sobre os seus filhos. Eu vou te dar um dado interessante. Por que eu estou falando isso? Porque toda ansiedade ela está correlacionada ao afastamento de Deus. Deus é o remédio de toda ansiedade, de toda depressão. Por quê, pastor? Vou lhe dar um dado. A vida de um brasileiro está em média de 75 anos. Dos 0 aos 25, você passa um terço da sua vida estudando. Isso se você não fizer uma pós-graduação, se você não fizer talvez um curso de medicina. São 6 anos estudando, mais 2 de especialização, 2 de residência, mais 2 de especialização. Então você passa 25 anos, um terço da sua vida estudando. Depois dos 25 aos 60, você passa trabalhando. São 30 anos para se aposentar, agora 35, né? 35 anos para se aposentar. E depois você vai curtir por muitas vezes os seus netos, porque os seus filhos, você estava tão na correria, que quando você chegou a 60 anos, você tem 15 anos ali para curtir os seus netos. Então veja só, de 25 a 60, estamos estudando e trabalhando, 2 terços da nossa vida. Sobra apenas 1 terço, 15 aninhos só, para que a gente possa curtir, descansar, para que a gente possa viver a nossa vida. E o que é pior, se você for para um culto de domingo, de 1h30, 5% da sua vida inclui Deus. Isso é um dado terrível, queridos. O que eu quero dizer? Que nós somos influenciados com mais coisas que estão em nossa volta, com a nossa vida corriqueira, do que o próprio Deus em nossa vida. É por isso que o versículo é claro quando diz, buscai primeiro o reino de Deus. Sabe, se a gente colocar 1 hora por dia de leitura, 1 hora por dia de oração, e ainda 1h30, pelo menos 3 vezes por semana, a gente não consegue chegar a 10% do nosso tempo de vida para Deus. E a gente precisa inverter esses fatores, porque o resultado será diferente. A gente está num corre-corre tão terrível que, às vezes, a gente nem lembra de Deus no nosso dia a dia. Às vezes a gente está no corre-corre, já acorda resolvendo coisas, resolvendo problemas, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Saudade do tempo que a gente saía de casa e perguntava até a roupa a Deus que a gente ia vestir. Quem lembra desse tempo? Então, o que eu quero dizer nessa noite é que quando o nosso coração é nutrido com as coisas, com as circunstâncias, com as coisas que estão nos envolvendo, a nossa alma adoece. E a gente, como eu falei, somos limitados a 2 coisas: tempo e circunstâncias. Vai vir circunstâncias na nossa vida muito maiores do que a gente possa resolver. Porém, o Deus da nossa vida, nosso Yeshua HaMashiach, aquele que pode todas as coisas, se Ele for o centro, todas as circunstâncias serão resolvidas, porque Filipenses 4:6 diz, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus,
pela oração e súplica e com ação de graças. Gênesis 18:14 diz: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Isaías 43:13 diz: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Maravilha. Salmo 30, versículo 5 diz: porque a sua ira dura um momento, no seu favor está a vida, e o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Eu estive meio adoentado num período de dezembro, o pessoal aqui da Salvo já sabe, mas tem algumas pessoas aí na internet. E eu perdi essa noção. Sabe, eu vi as pessoas dizer assim: coloque Deus. Eu disse: mas eu tenho Deus. E eu acho tão lindo porque um pastor me perguntou assim, fez assim: e essa experiência que você teve, o que é que você atribuiu? Eu disse: sabe o que eu entendi? Que eu tirei férias lá da igreja, tirei férias do trabalho, cheguei em casa, estamos em férias. Aí Deus olhou assim: está de férias? Então venha passar um tempinho aqui comigo. Sabe, irmãos, a gente precisa viver esse relacionamento com Deus. E quando eu comecei a me preencher mais de Deus, minha alma começou a ser sarada. Quantas pessoas pedem no meu WhatsApp para eu estar orando por depressão? Dizem assim: pastor, quantas vezes, a pastora Graça sabe disso, eu saí de casa, teve uma vez que eu saí de cueca, eu não me liguei que eu estava de cueca samba canção. Saí de casa de cueca samba canção, Eurico, para buscar um rapaz liga para mim e diz assim: pastor, eu quero lhe agradecer, pastor, por tudo. Isso era umas 10, 11 horas da noite. Eu quero lhe agradecer por tudo. E ele já tinha essa tendência. E eu fiz: onde é que você está? Ele: não, só quero te agradecer, pastor. Obrigado por tudo. Eu disse: onde é que você está? Não, eu estou aqui na paralela onde? Não, eu estou atravessando. Aí eu: fique onde você está. Corri. Ele estava na passarela da paralela para se jogar. E eu saltei do carro, liguei o pisca, saltei, subi, corri, agarrei ele. Eu disse: não, venha. Entrei com ele dentro de uma Select do posto. Quando eu olhei para mim, eu disse: misericórdia. Eu levei o celular, mas não levei nem a carteira e nem um short. Eu estava de cueca samba canção. Porque, irmãos, a vida, ela é o maior presente de Deus para nós. É o que eu ministrei aqui nessa noite. A vida, ela precisa ser vivida com Deus. E quando nós nos alimentamos de todas as outras coisas, quando o nosso tempo está priorizado todas as outras coisas, uma hora a nossa alma adoece. Uma hora a nossa alma, que é vivente, e ela reverbera o ruache de Deus. Foi isso que Deus soprou no barro e tornou a alma vivente. Ela sente a falta da essência da fonte. Claro, porque Jesus dedicou textos a isso. Não fiquem ansiosos, eu estou contigo. Vocês têm o Espírito Santo de Deus. Isso é tão lindo, sabe por quê? Eu tenho um sonho, professor Eurico, de chegar lá na glória e começar a conversar lá com Moisés e dizer assim: poxa, Moisés, imagina aí, me conta aí como é que foi passar pelo mar, né, vermelho. Então, Gideão, sua perna não tremeu, não? Quando você foi lá, aquele multidão de inimigos, desceu com uma banda. Eu tenho vontade de perguntar isso para eles. Mas imagine se eles pudessem perguntar alguma coisa para mim e para você. Sabe o que ele perguntaria? Como é viver com Deus dentro de você? Porque até então, Deus se manifestava naquele tempo. Engraçado que hoje, que é para a gente, eu digo, não só nós não, em nome de Jesus, hoje, para que o povo entender que está vivendo com Deus dentro dele, era para ser muito mais, né? Era para a gente sair daqui andando para a ilha de Itaparica, aqui,
andando sobre as águas. Ou dizer assim, a gente precisa ir lá evangelizar o outro lado, então Jesus abre aí o mar vermelho, esse mar aí, e a gente passar. Cadê as curas? Eu achei lindo, até lembrei um vídeo que você me mandou, do baterista, com paralisia cerebral e batendo. Aí eu digo assim, isso é vida, isso é Deus em sua vida, que dependente das limitações, independente do tempo que nós vivemos. Tem um grande evangelista, esqueci o nome dele agora, que ele não tem os braços, não tem as pernas. Ele ainda brinca que na perna dele ele tem uma pontinha assim, ele diz, Deus me deu essa asinha de frango. Ele nada com isso. Ele prega, ele diz, olha, você que está aí na depressão, você que está aí na ansiedade, eu quero dizer que Deus te ama. Jesus te ama, saia disso. Isso é uma opção de escolha, você precisa escolher Jesus dentro de você, você precisa ter o Espírito Santo dentro de você. Estamos vivendo no tempo do Espírito Santo. Imagine esses homens que a gente tem como referência, naquele tempo eles não viviam o que a gente vive hoje. Pararam para pensar nisso? Então precisamos nos alimentar de Deus. Precisamos ter prioridade em nosso tempo, nossa vida, nossas orações de Deus. Porque eu lhe provei aqui na Bíblia que a nossa alma, ela adoece quando está fora da fonte. Ah, pastor, mas nós não temos nosso espírito. O espírito só pode agir quando a nossa alma inclina o espírito a ter um encontro com o Espírito de Deus. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a carne puxa a alma adoece. O interessante é que aquilo que é consequência da doença da alma sempre vai ser o pecado. E o pior pecado é o pecado da morte. Quando eu falo morte, morte espiritual. Está um debate aí sobre se suicídio tem ou não, enfim, eu não creio, porque Deus deu vida, e jamais irá a vida de ninguém, ou a sua própria vida, porque Deus lhe deu essa vida. Isso é um presente de Deus. Amém? Que você possa receber essa palavra em teu coração. Hoje a gente foi bem objetivo, mas eu creio que muitas pessoas que estão passando por isso aí agora, essa depressão, saia do passado. A própria Bíblia nos orienta em relação à depressão, diz que os tempos antigos não podem ser melhores do que os de hoje. A Bíblia diz, não diga isso, que os tempos antigos são melhores do que hoje. E a Bíblia diz, não fique ansiosos pelas coisas que há de vir. Então, a Bíblia é clara. Deus lhe deu hoje o presente. É hoje o presente. É hoje a nossa vida. Amém? Que você possa ser restaurado com essa palavra. E, às vezes, a gente toca em alguns assuntos específicos aqui nas Salvos. E eu gosto dessa orientação que Deus nos dá, porque não é somente a gente tem um estudo, a gente tem as parábolas, a gente tem tudo que já foi feito aqui, mas principalmente a cura e a libertação, a gente precisa ministrar isso na nossa vida. Na quinta-feira eu falei sobre o pecado. Eu disse, olhe, às vezes nós banalizamos quando dissemos, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Escute, mas o pecador que se arrependeu, porque Deus manda o pecador para o inferno. E na quinta nós tratamos isso, o amor de Deus imensurável, que nós precisamos entender. E hoje a consequência desse amor é o relacionamento que nós temos com Deus, porque tem que ser nossa prioridade de vida. Eu lembro da irmã Zelita, você lembra, Graça? Da irmã Zelita?
ela só saía de casa se ela abria o guarda-roupa e dizia: Deus, qual é a roupa que eu vou sair hoje? Eu disse: meu Deus, eu quero chegar num nível desse. Ela ficou 7 anos, foi 7 anos com o mesmo botijão de gás. Que ela disse: pai, se o senhor puder, eu não quero mais pagar gás, não. Pelo menos um grande período de tempo. Aí você diz: mas ela cozinhava de manhã, de tarde e de noite. Orou, colocou a mão ali no botijão de gás e o botijão de gás ficou gerando que nem o azeite da botija. Precisamos viver isso. E só dá para viver isso no relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus não tem nem espaço, nem para depressão e nem para ansiedade. Pastor, eu estou depressivo, eu estou ansioso. Se preencha de Deus. Foi assim que Deus me curou. Eu estava preso lá na frente e hoje eu vim para o presente, porque o presente a gente precisa viver com Deus. Lá na frente, o amanhã pertence a Deus. E o presente é aquilo que Deus nos deu hoje. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, por esse culto, pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Senhor, a Tua palavra jamais volta vazia, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos cura todos os dias. Obrigado, Jesus, porque entendemos que a nossa vida sem Ti, Senhor, não é nada. Que estamos limitados ao tempo e às circunstâncias, mas o Senhor é o dono do tempo. E o Senhor tem todas as circunstâncias nas Tuas próprias mãos. O Senhor jamais perdeu o controle do nosso barco. O Senhor está conosco em nossa caminhada. Eu quero orar por aquelas pessoas, Senhor Deus, que perderam, meu Senhor, o gosto de viver, que estão necessitando de um encontro nessa noite, que estão diagnosticadas com depressão, com tristeza, meu Deus, que não tem mais força de fazer nada, de se levantar. Pai, eu peço que Teu Espírito Santo vá e traga alegria para esta pessoa, que traga, Senhor Deus, um mover, Senhor Deus, de viver, que essa pessoa possa entender que o Senhor é tudo na vida dela, que ela tem um objetivo, que é o Senhor, que ela tem uma esperança, que é o Senhor, que ela tem uma força, que é o Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é a nossa fortaleza nos dias de angústia. Pai, que toda essa angústia caia por terra em nome de Jesus, que toda essa depressão saia em nome de Jesus, que hoje possamos ser sarados, curados e libertos em nome de Jesus. Pai, apresento todo aquele que está em crise de ansiedade, aquele que está se sentindo incapaz. Meu Deus, é o Senhor que capacita. É o Senhor que abre as portas. É o Senhor que faz o caminho além. O Senhor é que move, Senhor Deus, os céus e a terra. Apenas somos espectadores do Teu agir, Senhor, e participantes, Senhor Deus, da Tua glória, como diz a Tua palavra, Senhor, quando o Senhor derrama a Tua unção, quando o Senhor realiza o milagre, quando o Senhor abre a porta, quando o Senhor vivifica, quando o Senhor traz a paz, a alegria, o amor, a graça. Sim, Deus, precisamos viver isso hoje, não amanhã, é hoje, Senhor. Hoje. Mas, pastor, não teremos mais perspectiva do amanhã, não faremos planos? Sim, faremos, mas o executar é de Deus. Que nós possamos confiar no Senhor, que tudo está ao seu tempo. Quantas pessoas aqui passaram dificuldades, circunstâncias, provações, peleja, e que o Senhor hoje trouxe o refrigério, que o Senhor hoje trouxe a prosperidade, que o Senhor trouxe a cura, que o Senhor trouxe a restauração, tudo no tempo certo. Não era para ser antes, não era para ser depois, era para ser no tempo certo.
porque tudo faz parte de um amadurecimento, porque tudo faz parte de um crescimento, tudo faz parte de um relacionamento. Sim, Deus, nós cremos nisso. Nós cremos, Jesus, que o Senhor contempla cada oração que fazemos, cada lágrima que corre dos nossos rostos, Senhor. O Senhor contempla tudo. Como está escrito na Tua palavra que eu li, se o choro dura uma noite, a alegria virá pela manhã. Apresentamos os nossos, Senhor, que precisam ser libertos. Sim, Deus. Pai, que por muitas vezes traz ansiedade no coração de uma mãe, de um pai, de um filho, que precisa ver os pais convertidos. E por muitas vezes questionamos, por que não agora, por que não neste tempo? Que o Senhor possa trazer paz em nosso coração, que a gente possa entender que existe o mesmo processo que houve nas nossas vidas, está acontecendo na vida de cada um. Que cada um terá que conviver uma caminhada individual com Deus. Por isso, Deus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo. Apresenta essa igreja em tuas mãos, Senhor Deus. Repreende toda a ação do inimigo contra essa igreja. Pai, que possamos ver neste tempo a Tua promessa acontecer sobre esta igreja, o crescimento predito, o crescimento profetizado, meu Deus. Mas, Senhor Deus, não é um inchar, mas sim, Senhor Deus, trazer pessoas que querem construir algo para gerações. Porque, como está escrito lá em Juízes capítulo 11, Senhor, que a geração de Samuel, pós-geração de Josué, desculpe, não conhecia ao Senhor, mas Josué não era um homem de Deus. A sua geração pós não era uma geração porque os seus netos, os netos daquela geração, não conheciam o Senhor, porque somos responsáveis pela próxima geração. Que o Senhor traga pessoas para gerar vida, evangelho, àqueles que estão nascendo. Essas crianças que estão aí, Senhor, esses jovens que estão aí, meu Deus, quem serão os pastores dos nossos filhos? Quem serão os missionários dos nossos netos? Sim, Deus, somos aqueles que nós estamos ministrando, discipulando agora, Senhor. E precisamos fazer a diferença, Pai. Precisamos construir. É tempo de construção, é tempo de semeadura. É tempo que estamos vendo a colheita se desenvolver. Eu creio nisso, Deus. Eu creio nisso. Porque passamos muito tempo querendo receber, mas hoje estamos construindo algo, Senhor. Que possamos ser uma igreja que impacte, Senhor Deus, essa cidade, esta nação. Que as pessoas tenham referência da Tua palavra, do Teu amor. Pai, sabemos que existe dificuldade sempre. São dificuldades financeiras, são dificuldades, ministeriais, são dificuldades de horário, de distância, mas o Senhor está colocando todas as peças no lugar. Apresento cada pessoa que está aí na internet, meu Deus. Pai, que está escutando esta palavra, abençoa cada um deles. Eu glorifico o Senhor nas coisas mínimas, nas coisas grandes, porque é assim que nós devemos ser. Adoradores e se relacionar com o Senhor. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso pai para aqueles que precisam. É a mãe para aqueles que precisam, por muitas vezes o esposo, a esposa, por muitas vezes o filho, porque muitos estão chorando, muitos estão tristes, porque alguns dos nossos se afastou, mas o Senhor preenche o nosso coração por completo. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém. Glória a Deus. Amém? Estenda as mãos para cá. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
as doces consolações do Santo Espírito de Deus, sua preciosa comunhão, repousa sobre cada vida, sobre cada ministério, sobre cada chamado, sobre cada família aqui representada, Senhor. Pai, nos dê uma semana abençoada, de vitória, de graça, de amor. Faz neste tempo, Senhor. Faz neste tempo. Abre as portas daquilo que precisamos. Manifesta o teu amor. Nos liberta, Senhor Deus, de toda ansiedade, toda depressão, tudo aquilo que tem afligido a nossa alma. Que a gente possa ser preenchidos pelo teu Espírito, Senhor, cada vez mais. Esteja com Israel, Pai. Sim, nós oramos pelaquela nação. Porque a tua palavra diz que nós devemos orar por aquela nação e clamar que haja paz. Meu Deus, que essa guerra cesse em nome de Jesus por completo. Pai, dê vitória ao teu povo e que eles possam reconhecer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Esteja com essa cidade de Salvador. Sim, Deus, esteja com este Brasil, esta nação brasileira. Oramos mais uma vez nesta igreja para que acabe a corrupção. Meu Deus, para que venha, o Senhor possa direcionar os líderes, Senhor Deus, para gerenciar esta nação de acordo, Senhor Deus, para o benefício do povo, porque a tua palavra diz que nós devemos orar pelas autoridades para que a autoridade não seja má, porque uma autoridade má o povo sofre. Está escrito isso. Então, Senhor Deus, converte o presidente, converte os senadores, vai com a tua palavra, quebra todas as cadeias e faz esta nação livre de toda a corrupção, Pai, em nome de Jesus. Quantos dizem? Glória a Deus. Amém.